Oi, gente, meu nome é Júlia, essa é a Ana e esse é o Pod Núcleo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um tema que ficou muito famoso na internet, que são os análogos do GLP-1, que é as famosas canetas emagrecedoras. Acho que na internet toda hora a gente se vê falando sobre isso, mas será que realmente as pessoas sabem o que é e entendem como isso funciona no nosso organismo? Então, hoje a gente trouxe uma convidada especial, a Vitória Maria. É um prazer receber você no nosso primeiro podcast. Nutricionista, se apresente um pouco pra gente, conte um pouco da sua trajetória. Bom dia para vocês, obrigada pelo convite. Eu sou a Vitória, sou formada em nutrição pela Universidade David de Almeida. Hoje eu atuo na prática clínica em consultório, voltada para a área esportiva, estética, mas a saúde como geral, né? Vitória, hoje em dia a gente vê muitos posts na internet falando sobre esse tema e a gente nunca sabe o que é verdade, o que é mentira. Então me conta um pouco, o que é os análogos do GLP-1, como que eles funcionam no nosso organismo? O que é o GLP-1? A substância, na verdade, é uma substância que imita um hormônio que nós já temos no nosso corpo. Então, ela imita o glucagon-1, que é o hormônio responsável, depois da nossa refeição, de dar o efeito de saciedade, liberação de insulina e controle da glicose no nosso sangue. Então, quando a gente faz uso da medicação, não é que a gente não produza, algumas pessoas têm resistência à insulina, tem outras patologias associadas, mas não é que a gente não produz, a gente coloca uma dose extra. E aí depende das dosagens, que é o que a gente vê aí também falar muito e também erros enormes acontecendo. Porque hoje em dia tem muito esse negócio de automedicação sem prescrição médica, a gente vê as pessoas usando de forma totalmente Exacerbada, exagerada, sem necessidade. Então, realmente um dos maiores riscos que a gente tem hoje são as pessoas decidirem fazer o tratamento sem ter acompanhamento médico, sem ter indicação clínica, né, para isso, errando dosagem, comprando a medicação sem saber de onde veio aquela medicação, não sendo feita por farmácia, que é a nossa via mais segura. Então, os erros acontecem mais não por conta da medicação, que é uma medicação excelente, tem salvado vidas e assim, nós, quanto nutricionistas, nós não discordamos do uso da medicação, né? Houve também muito essa confusão de achar que o nutricionista não é a favor, não é de acordo, porque perdeu muito paciente, e isso é um erro. Na verdade, ajuda muito a gente quando o paciente tem indicação para fazer o uso de maneira correta. É usar as canetas no nosso favor. Isso, não contra a gente. Com certeza. Qual que é a relação entre a fome e a saciedade? Então, a relação que a gente tem com a fome e a saciedade é exatamente a função desse hormônio no nosso corpo. Então, quando a gente come, o nosso corpo libera esse hormônio no nosso intestino, que é o controle de fome e saciedade. Então, com a medicação, o controle de insulina é maior, né? A gente tem o aumento da insulina no nosso corpo. O esvaziamento gástrico, ele fica mais lento, o que gera o controle da fome. Então, a função da medicação não é fazer a pessoa emagrecer por conta da medicação, mas a ação da medicação faz com que o déficit calórico que a gente coloca o paciente para seguir se torne mais fácil. Entendeu? Então, a medicação em si não age no emagrecimento direto, mas a consequência da ação dela faz com que o paciente consiga seguir um plano de uma maneira mais efetiva. Eu acho que seria até legal para os pacientes que já têm a obesidade, né? Porque aí ajudaria a aderência do plano alimentar, né? Com certeza. Então, é uma das maiores indicações, né? Para os pacientes que têm sobrepeso, obesidade, já fizeram outras tentativas e a gente sabe que é difícil. É uma doença crônica que associa muitos fatores. Então, ajuda muito para o paciente ter adesão e a gente vê relatos de o paciente ficar com muita clareza, muita calma. Então, ajuda muito no controle da ansiedade, para ver aquele resultado acontecer. Então, ajuda bastante sim. Porque às vezes a gente vê que essas pessoas com sobrepeso, obesidade, é muito um fator psicológico, né? Para elas terem chegado nesse grau, né? E aí esse medicamento deve ajudar bastante com isso, né? Sim, porque a obesidade é multifatorial, né? Não tem um fator que determina por que a pessoa chegou naquele sobrepeso, naquele nível de obesidade. Então, a medicação ajuda a gente a
pegaram um desses fatores, né, pegam alguns pontos importantes e ajudam a pessoa a ter discernimento para seguir o planejamento. A impressão que dá, né, que atualmente tá virando febre isso nas redes sociais, só se fala das canetinhas, principalmente pelo resultado que elas dão, esse emagrecimento rápido, que é o que muita gente busca, é um caminho, né, mais rápido para as pessoas. O que eu passo hoje aqui no consultório. Tem um lado muito bom, né, das pessoas que realmente precisam, como a gente falou, de ajudar muito e salvar vidas. E tem um lado muito negativo, que é ainda mais em nós mulheres, né, pela pressão que a gente sempre sente mais e tem mais em cima da gente. De que o emagrecimento ele precisa ser rápido, e aí às vezes uma mulher ou um homem que está fazendo acompanhamento comigo, a gente perde 3 quilos, 4 quilos, e a pessoa fica achando que aquilo ali foi pouco, porque hoje a gente olha pro lado e fulano e ciclano perdeu 20 quilos em um mês. Então, assim, realmente virou uma febre. E se a gente não tomar cuidado com a influência e com a comparação, a gente sofre muito o dano dessa febre que foi gerada. Assim, hoje em dia a gente vê a magreza extrema se tornando algo normal, algo que todo mundo quer chegar, vários Famoso magras, sim, que é terrível ter vontade de cortar. E assim, as pessoas estão ignorando a questão da massa muscular, né? Que é o grande X da questão do uso da medicação. Então, nós, quanto nutricionistas, quanto pacientes que aqui no consultório com o uso da medicação, a nossa maior preocupação é a massa muscular da pessoa. Então, como que vai ficar a massa muscular, como que a gente vai tentar ao máximo manter aquela massa muscular, para pós-medicamento a gente não ter a consequência negativa dessa perda. Então, esse conceito de magra, esse de querer esse emagrecimento exagerado e exacerbado, esquece muito essa parte de que a gente precisa de músculo para se manter vivo. Sim, principalmente na área hospitalar, muita gente vai ao devido a pouca massa muscular. A gente não aguenta se recuperar de uma UTI se a gente não tiver músculo para perder nada. Sim. Aí, essa febre, né, como eu tinha dito, usando as canetinhas, muita gente não dá a devida importância para o nutricionista. Tô usando, tô tendo resultado, e esquece o quanto o nutricionista tem um papel principal nisso, porque o futuro vai dar o resultado, né? Se a pessoa só usar sem acompanhamento médico, principalmente do nutricionista, isso tudo pode ser um rebote com o seu jeito das canetinhas. Qual é a indicação e o que a gente vê? Porque é tudo muito novo. Então, não tem, assim, também uma indicação, um script certo para seguir. Então, o que a gente pode falar é o que a gente vai vivendo em consultório. Hoje eu tenho inúmeros pacientes que fazem uso. Os que têm mais sucesso foram os pacientes que iniciaram o acompanhamento nutricional antes da medicação. Então, começaram a se habituar a seguir um plano antes da ação da medicação. Entrou a medicação, a gente continuou o acompanhamento, fazendo as alterações em cima do que aquela pessoa sentiu. Porque as pessoas também acostumaram a achar que todo o efeito colateral acontece com todo mundo. E a gente vê na prática que não é assim. Então, tem paciente que precisa de suplementação X, tem paciente que não precisa, tem paciente que toma ranço de verdade no café da manhã e tem paciente que toma do lanche da tarde. Então, não é uma receita de bolo. Então, a gente vê que o melhor resultado é quando o paciente inicia o tratamento nutricional, a gente começa com o uso da medicação com acompanhamento médico e a gente vai fazendo as alterações em cima do organismo daquela pessoa e de como ela responde. E aí, depois, o nutricionista também é muito importante. Então, essa ideia de que o nutricionista foi descartado dessa equação é muito errado. E aí, eu também já peguei paciente que deixou chegar a esse ponto de deu tudo errado, fiz o investimento e deu tudo errado, para depois procurar nutricionista e ajeitar a balança. Então, assim, não é legal quando chega aqui pra gente ajeitar a balança. Fica muito mais efetivo e vale muito mais o investimento quando faz o trabalho associado. Então, o acompanhamento médico, junto com a parte nutricional, aí sim a gente tem muito mais sucesso com o uso da medicação. Acaba que aquela pessoa que queria um resultado rápido vai ter que voltar tudo de novo e fazer. Sim. E às vezes mais difícil, porque o que acontece muito? A pessoa começa o tratamento com um nível X de massa muscular, né? E um nível X de gordura. Faz uso da medicação sem acompanhamento nutricional junto, perde gordura e perde massa muscular.
Quando dá tudo errado, a pessoa ganha aquela gordura de volta e muito provavelmente aquele músculo não sobe na mesma velocidade que ele desceu, porque é muito mais fácil a gente reganhar a gordura do que ganhar massa muscular de volta. Então, quando a pessoa porque a gente também já escutou muito falar, mas se der errado, eu faço uso de novo. Eu já escutei isso, já li isso várias vezes no Instagram. Sim. E não é bem assim, porque toda vez que você for tentar fazer essa equação, você sempre vai começar a medicação com menos massa muscular. E aí, como é que vai ser isso, né? Quando cada vez mais sem músculo e sempre esse efeito sanfona com gordura. E esse uso sem indicação, sem acompanhamento, porque a canetinha, ela murcha a célula de gordura. Ainda está presente nas pessoas. As pessoas esquecem disso, né? Muitas vezes ainda está presente. Então, se a pessoa não tem a orientação adequada, vai vir até mais forte. Então, ela vai engordar muito mais rápido. Muito mais rápido. E vai. Eu acho que não é nem uma questão de as pessoas esquecem, né? A gente trabalha com pessoas leigas. Só que as pessoas não procuram ter informação. E assim, decidem fazer o uso da medicação sem a informação certa, sem procurar um profissional que esclareça o que você está usando. E aí não sabem disso. Não sabem que a célula de gordura ela não vai sumir do seu corpo, ela só vai ficar vazia. E aí é por isso que a pessoa entende, mas cara, como é que eu ganhei gordura tão rápido de novo? Porque a célula sempre esteve ali. Então preencher ela é muito mais rápido. Então muitas pessoas não sabem disso. Só que o grande erro é as pessoas não procuram informação correta e só vai no bonde de que tá todo mundo já indo. Tá na fama, tá dando resultado. Que fulano vende, ciclano vende, então acesso fácil, né? E aí é um desleixo com a própria saúde. Sim. A gente vê muito isso, eu tô voltando naquele assunto que é muito importante a gente ter um acompanhamento nutricional e médico, que às vezes as pessoas, que é a parte científica eu falo que a maioria das pessoas fazem, eu uso sem a indicação médica e sem acompanhamento nutricional. E as pessoas usam o medicamento, não fazem o acompanhamento, ou faz o acompanhamento só enquanto usa. E aí na hora que parar, perde o acompanhamento e acaba dando aquele efeito rebote, né? Sim, com certeza. O efeito rebote, como que a gente esclarece um pouco mais essa parte do efeito rebote? Os estudos hoje mostram que mesmo o paciente que faz tudo certinho, né? Tudo que a gente tem como efeito bom de fazer o segmento do médico e do nutricionista, a gente tem 30% de margem de ganho de peso. Então, é um ganho de peso esperado. Eu faço questão de explicar isso para o paciente quando a gente está fazendo uso, porque quando a gente explica no início, a pessoa não fica desesperada quando o peso na balança sobe um pouquinho quando a gente vai usando, terminando de usar a medicação. Esse subir um pouquinho é porque, como a gente explicou no início, a gente está tirando o hormônio extra que a gente estava dando para a relação de fome e saciedade. Quando a gente vai fazendo o desmame, esse hormônio vai saindo do seu corpo, vai ficando a nossa produção natural. A nossa produção natural é um pouco menor do que aquela extra que a gente estava colocando. Então a gente consegue beber mais água, comer mais carboidrato, comer mais proteína. O treino vai começando a render melhor. Então esses fatores fazem o nosso peso subir um pouquinho. Só que não é um peso negativo, entendeu? Só que na cultura do magras, 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 sobe 1, 2 quilos na balança, já fica desesperada, já quer entrar com a medicação de novo. E o reganho, que é o ruim, né, que não é o esperado, que às vezes as pessoas ganham, às vezes, tudo que perdeu ou mais, aí ele se dá porque a pessoa não fez nada do que é indicado durante o uso da medicação. Puxando esse gancho, você poderia falar para a gente um pouquinho dos riscos que tem com esse uso sem orientação? O maior risco que a gente tem é o da perda de massa muscular. Só que, associada a isso, a perda de massa muscular ela acontece por causa de uma restrição severa que a pessoa acaba sofrendo. Nessa restrição severa, a gente também não tem ingestão de vitaminas, de nutrientes, de fibra, de nada. Então, a pessoa fica com depressão de todas as vitaminas, todos os minerais, de macronutrientes e todos os micronutrientes. Então, a gente também viu muita notícia de fulano foi internado, ciclano foi internado por conta do uso da caneta. Não foi por conta do uso da caneta, foi porque a pessoa não usou a medicação de maneira certa. Então, a consequência de não ter comido nada gerou uma patologia. Então, os maiores riscos são os danos associados a você não ingerir nenhum nutriente.
Então as pessoas acham que não comer é show de bola, mas isso vai ter uma consequência grande. A gente vê também muito isso, né? As pessoas, vou comer aqui menos, que aí eu perco peso mais rápido. Mas a gente vê que não é assim, né? Não é assim. Não comer não é normal. Muita gente tem essa visão, que a gente faz jejuns muito loucos. Sim, é jejuns muito loucos, comer um pinguinho e achar que tá normal, ou comer só proteína e achar que é isso que precisa e não é. Em relação aos influenciadores, a gente vem querendo fazer o papel do nutricionista muitas das vezes, principalmente nesse assunto, né? Eles mostram resultados absurdos de 10 quilos em um mês. Eu fico, gente, que loucura, né? E Sim. tem aquilo que você comentou, é organismo por organismo. Cada um tem o seu processo e o nutricionista ele vem adequando isso a cada organismo, Sim. uma dieta diferente. E em relação a eles, esses influenciadores, você acha que o nutricionista ali influenciando tem que falar mais sobre risco, tem que se posicionar mais, porque fica essa febre danada no pessoal só Então, usa. eu tento abordar de uma maneira diferente, né? Não adianta a gente querer atacar, digamos assim, os influenciadores. Então, a minha fala sempre é para... A gente precisa ter maturidade para enxergar quem a gente está seguindo e quem a gente está deixando influenciar a gente. Então, os influenciadores, e a gente passa raiva, né, gente? Sendo bem sincera aqui, faltando com um pouquinho de ética, mas a gente passa muita raiva, porque a gente só mostra o que a gente quer. E aí, eles realmente influenciam muitas pessoas a fazerem o uso, e às vezes as pessoas não têm condição de fazer esse tratamento, que não é um tratamento barato. Então, quando perguntam a minha opinião, é a primeira coisa que precisa ser dita. De fato, não é um tratamento barato. É um tratamento, é um investimento que vale a pena, muitas das vezes, porque é uma questão de salvar a sua vida. Mas não é um investimento barato. E quando é vendida essa ideia pelo influenciador, vende-se também a ideia de um acesso fácil. Então, as pessoas procuram esse acesso fácil, às vezes não tem dinheiro para fazer o acompanhamento médico, o acompanhamento para fazer com o nutricionista, e aí faz essa escolha por influência daquela pessoa. Então, eu prefiro jogar mais a responsabilidade para as pessoas que, tipo, cara, observa quem você está seguindo, observa se realmente aquela pessoa faz aquilo que ela está te falando, porque alguns influenciadores têm dinheiro ou têm uma rotina que não é a sua. Às vezes mães querendo seguir mulheres que não têm filho, não têm rotina de trabalho, não têm uma casa para dar conta no final do dia, comida para fazer para a família, e vende aquela ideia. Então, uma das consequências da medicação é sentir fraqueza, se sentir um pouco mais mole, ainda mais no início. E aí pega uma mulher que tem uma rotina completamente diferente daquela influenciadora que pode descansar um pouco mais, com uma rotina um pouco menos pesada, e começa a fazer o uso da medicação e fica arrasada, estatelada. Então, eu acho que o cuidado tem que ser maior da gente, ter responsabilidade com o conteúdo que a gente consome. A saúde, ela vai... Muita gente não associa que estética e saúde tem que andar juntos. Muita gente só vê estética, porque eu quero ser magra. Como eu vou ser? Não interessa. Não interessa. Não importa. O quanto eu botar a minha saúde em risco, muita gente não pensa nisso. Que é só atingir o padrão estético. Né? E, infelizmente, esse caminho para o padrão que muito se vê nas redes sociais leva a pessoas internadas por meses, até bem um longo. Sim, e frustração, né? O auto a gente vê e a patologia são os extremos, mas a frustração é algo que a gente vê acontecer muito. E aí entra a nossa parte, quanto nutricionista. Eu sempre sou muito clara, e eu já, não digo dar alta, mas eu já me recusei a falar, a minha linha de atendimento não é essa. Eu não vou ignorar a saúde do paciente porque ele quer que eu faça algo por uma coisa que ele decidiu. Então, o profissional da saúde é a gente. Então, eu tenho que ter firmeza para falar, a linha é essa aqui. Quer seguir? Quer que eu te ajude? É essa linha que a gente vai seguir. É claro, isso não quer dizer que a gente não vai adaptar a rotina da pessoa, preferência e tudo mais. Não é essa parte. Mas de querer algo muito extremo, de querer que eu faça algo que a gente sabe na teoria que aquilo ali vai fazer mal para a pessoa, então a gente pode agir dessa forma, né? Conscientizando, se negando, mostrando que a gente não pode
dar margem para essa pressão que todos nós vivemos na sociedade, né? Então, o nosso papel é muito importante com isso. E é por isso que a gente tem que meter a cara, falar, bater de frente com o influenciador, bater de frente com o médico, gente. Então, graças a Deus, hoje eu tenho muitas indicações, tenho médicos que a gente trabalha em conjunto, que já viraram amigos e que a gente faz essa troca, que sinalizam muito a importância do nutricionista. Mas a gente sabe que também existem os que não sinalizam. E a gente não pode baixar a cabeça, né? Agora, falando um pouco mais para a nossa classe, é sobre isso, sobre a gente estudar e ter conhecimento suficiente para chegar e falar, não, não é porque o médico falou isso que a gente vai seguir, porque a gente sabe do alimento, a gente sabe da composição da pessoa. Então, quem tem esse papel é a gente. Então, a gente tem alguns médicos que têm super clareza, que respeitam, que encaminham, e a gente tem os que não. E muita gente, eu acho que a gente agora tá abrindo mais nosso campo e mostrando a importância do nutricionista. Porque, principalmente depois da pandemia, eu senti muito isso. Tanto o nutricionista quanto o educador físico. Porque muita gente vê a gente como vai mudar meu corpo. Sim, como fator secundário de tratamento, Sim. né? Quando não é. Na verdade, a gente é ação de prevenção. Sim, Então, saúde. isso. Então, a gente não era para ser uma consequência do né? E sim de uma maneira preventiva. E a pandemia ilustra muito isso, né? Como que a taxa de sobrevivência era muito maior das pessoas que praticavam atividade física e tinham massa muscular para perder caso precisasse ficar internado. Então, a ideia é a mesma, de que a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabia que ia acontecer uma pandemia, como a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Seja acidente, seja uma pandemia de novo, que se Deus quiser não vai acontecer. Mas a gente não sabe. Então, é muita inconsequência a gente não pensar nisso a longo prazo. Sim. Tem que acontecer algo bem drástico para as pessoas começarem a E tomar às vezes, consciência. ainda assim, não tomaram consciência. O fast food domina ainda Uhum. muita rotina das pessoas. Com certeza. Acho que isso também liga um pouquinho da importância da atividade física, do medicamento, Sim, para não perder a massa muscular dela. Era algo que, assim, deveria ser casado junto, sabe? Eu falo que algumas coisas são inegociáveis quando a gente quer tomar algumas decisões. E aí, quando a gente toma a decisão de fazer esse investimento nesse tratamento e iniciar, é inegociável a atividade física. Então, tem que ter muito isso em mente, e algumas pessoas não têm. Só simplesmente inicia a medicação, deixa para iniciar a atividade física depois, e aí vai vendo o emagrecimento acontecer. Já que está acontecendo, eu não vou entrar na atividade física. Não fez uma avaliação completa antes, não sabe o que é esse peso que está descendo na balança, então rola muito essa confusão. A gente acabou fazendo umas perguntas no Instagram para ver o que as pessoas não tinham dúvidas sobre essas canetas. E uma das perguntas foi: depois que eu chegar no peso que eu quero, é só parar de usar? Não. Na verdade, essa decisão não é única do paciente, né? É uma decisão tomada junto com o médico e normalmente a gente precisa fazer o desmame da medicação. E a nossa parte com relação a isso é ir mudando o plano alimentar da pessoa de acordo com esse desmame. Então, como a gente está fazendo uso da medicação, a alimentação ela fica um pouquinho menor, porque a pessoa nem aguenta comer tudo que a gente quer. De acordo com o que a gente vai fazendo o desmame, junto com a decisão médica, a gente vai alterando essa alimentação para conseguir ter sucesso no desmame da medicação. Teve uma menina que perguntou, ela relatou que uma amiga dela, ao usar a caneta, teve queda de cabelo. Um dos efeitos colaterais é realmente queda de cabelo? Sim, é esperado, porém, se for uma queda exagerada, é porque provavelmente essa pessoa não está repondo as vitaminas do jeito que deveria. Então, ou a pessoa não está comendo nada, ou não foi feita uma reposição de vitaminas. Então, tem paciente que a gente tem que manipular vitaminas específicas, dependendo da queixa da pessoa e do que a gente vai observando. Tem os multivitamínicos, então é depender de pessoa para pessoa. Mas a queda de cabelo ela é um efeito colateral esperado, mas que acontece de uma maneira mais exagerada por quem não tomou cuidado com essas questões de repor as vitaminas que a pessoa não está comendo, entendeu? Depois que para de usar, pode ter reganho de peso? Pode.
Então, o reganho de peso até 30% é um reganho normal e esperado e tem que ser deixado claro. E o reganho de peso total ou mais, hoje os estudos mostram que se o acompanhamento não foi feito certo, em cerca de 1 ano, 12 meses, um pouquinho mais, a pessoa pode ter ganhado todo o peso que foi perdido durante o tratamento. Outra pergunta é, quem treina consegue ganhar massa usando os canetas? Muito difícil. Muito difícil porque a pessoa fica no déficit calórico extremo. Então, como para ganhar massa muscular a gente precisa estar em superávit, é muito difícil. As pessoas confundem muito o que acontece, que pode acontecer nesse sentido. Então, num cenário, por exemplo, a pessoa resolveu se cuidar, começou a fazer o uso da medicação e procurou um nutricionista. Então, a pessoa tá batendo a meta de proteína, tá bebendo mais água, começou a atividade física, a gente pode ter um aumento da massa livre, porque a pessoa nutriu mais o corpo dela. Então, o músculo que a pessoa já tem, ele fica com mais água, ele fica com mais nutrientes e a gente tem esse leve aumento que pode acontecer. Mas agora, ganhar massa muscular de fato é muito difícil enquanto a gente está fazendo o uso da medicação, porque a medicação deixa a gente em déficit calórico, então é contraditório um ganho de massa muscular. Salvo as pessoas que, com o acompanhamento médico, fazem o uso hormonal junto, mas aí é uma parte clínica e mais voltada para a área médica. E aí pode ser que aconteça, mas quando a gente tem um outro suporte, aí é no caminho. Então é isso, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente. Eu acho que com certeza deu para reforçar bastante esse tema que é muito importante as pessoas entenderem sobre ele e para mostrar para todo mundo como que ele funciona, como age no nosso organismo e a importância do acompanhamento nutricional, do acompanhamento médico junto. Sim, com certeza. E é bem interessante. Obrigado pelo convite de novo. E eu sei que às vezes as pessoas ficam assim, mas esse assunto de novo, batendo nessa tecla de novo, a gente tem que bater, né? Quantas vezes for necessário, até que a gente vê que já vai chegar outra substância, já vai chegar outra proposta, só que nada vai substituir a alimentação, né? Então, não tem como substituir a alimentação. Então, é sempre importante a gente se posicionar e bater nessa tecla assim, porque é o nosso papel. Então, é importante a gente abordar o assunto e obrigado pelo convite. Muito obrigada a você. A gente agradece.